Quero meditar uma palavra com esse irmão, com essa irmã. Uma palavra que se encontra aqui em Mateus 3 e o versículo 2 em diante. Aqui onde fala que João Batista pregava no deserto, estava pregando, e no versículo 2 ele vai dizer assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No versículo 3 ele vai dizer assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meu irmão e minha irmã, João Batista estava pregando no deserto e ele não atribuiu essa voz dele. Ele disse que ele é uma voz do que clama no deserto. E essa voz que clama no deserto se trata do Espírito de Deus em João Batista. O Espírito de Deus falando na boca deste homem para trazer o Evangelho e para que realmente as pessoas recebessem o reino dos céus. Será que esse irmão, essa irmã que me ouve, já tem recebido o reino dos céus? O reino dos céus é um governo. E nós precisamos ser governados por ele. Nós não podemos ser governados por si próprio, ou pelas nossas ideias, ou por até mesmo uma influência maligna. Nós precisamos ser realmente governados pelo Espírito Santo de Deus. Mas João Batista disse aqui, arrependei-vos, que é chegado o reino. O reino, ele estava falando de Cristo que estava se aproximando. Mas João Batista também estava dizendo que é impossível um homem, uma mulher, uma família receber o reino dos céus sem arrependimento de pecado. Você pode até acreditar em Jesus porque você pode pensar que ele vai te curar, que ele também cura, ele é poderoso e o que ele vai tirar a tua luta, a tua tristeza. Mas o que Deus quer mesmo de cada um de nós é que eu e os irmãos recebam o reino dos céus, para que o Senhor Jesus seja o governante. Se Jesus for o governante da nossa vida, na nossa vida espiritual, o inimigo das nossas almas não terá poder sobre nós. Ele não pode triunfar sobre nós. Cristo triunfa sobre nós. Mas nós precisamos entender uma coisa, que o que João Batista estava dizendo, que cabe a mim e o irmão que ouve a palavra de Deus e reconhecer o que está em falha, o que está errado em nossas vidas. O João Batista, ele trouxe radicalmente, dizendo ao povo que eles precisariam mudar a mente, a mentalidade. Eles tinham que ter uma visão diferente, pensar diferente, deixar o pecado. E é importante que aqui no capítulo 3, no versículo 3, olha aqui, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clamo no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista estava pregando às pessoas, e as pessoas que precisariam acreditar ou não acreditar. As pessoas que precisariam dar crédito ou não dar crédito. Hoje não mudou nada, é assim mesmo. É o irmão que precisa, eu que preciso, a irmã que precisa entender o que tem que mudar e o que é o reino dos céus. Será que eu, o irmão, temos na nossa mente que precisamos ser governados pelo livro sagrado, a palavra de Deus, que Deus fala pela sua palavra, pelas suas profecias? Então nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Quando eu perdoo, quando eu oro por quem me persegue, quando eu não fico com o coração cheio de vingança, isso eu estou sendo preparado para o reino dos céus fazer parte da minha vida. E eu estou preparado para receber o reino dos céus. Quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando realmente nós reconhecemos. Eu quero dizer ao meu irmão, se o irmão e a irmã não tem sede pela palavra de Deus, não tem fome pela palavra de Deus, não se importa com aqueles que Satanás está oprimindo, será que estamos com o reino dos céus? Quem está sobre nós? Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, para que nós podemos verificar
que Espírito está sobre nós? É o da graça, porque o apóstolo João, lá nas epístolas de João, no capítulo 4, ele diz que nós temos que verificar o Espírito que está sobre nós, discernir eles. E aí tu vai discernir se é o governo de Cristo, se não é o governo de Cristo. Porque podemos dizer que somos de Jesus, mas ter uma vida ímpia. Olha o que ele vai dizer através do profeta Isaías 55 e o versículo 7. Isso é para nós meditar e pensar como Deus pensa de cada ser humano. Ele diz assim, ó, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A palavra de Deus recomenda, ela não te obriga, ela não me obriga a deixar a vida ímpia, deixar o pecado. Se o irmão ou a irmã quiser continuar fazendo tudo errado, Deus não vai nos proibir, porque Ele sabe que um dia todos nós iremos à presença dele para um julgamento. Então ele pode até permitir, claro, se ele quiser julgar hoje qualquer um de nós, ele tem todo esse poder. Mas ele recomenda a nós aqui, nessa palavra, deixa o ímpio o seu caminho. Muda a sua mente, transforma a sua mente, porque assim Deus deseja ter cada um de nós para que o governo dele, o reino dele, faça parte da nossa vida. No versículo 8 ele vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não é o meu e o seu. Nós vivemos numa natureza pecaminosa, numa carne pecaminosa, mas o nosso Deus é santo. E Ele quer que cada um de nós também tenhamos santidade, vida com Deus, compromisso com Deus. E Ele continua dizendo assim, irmãos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo que os caminhos dele não é o seu caminho e nem o meu. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Esse Deus é muito maravilhoso. E olha o que ele diz aqui, irmãos. Eu quero ler mais uma palavra em Joel, capítulo 2, e o versículo 12. Ele diz assim, ó, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não se converte um pouco, não seja meio crente e não crente, de todo o coração, se voltar para Ele. Um evangelho sério, um evangelho de mudança, um evangelho que tem transformação. Se nós era ímpio, agora não somos mais, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos de Deus, me dá essa graça para que eu possa entender. Então ele diz aqui, continuando, irmãos, que se converta a Ele de todo o coração. Fazei isso com jejum, com choro e com pranto. Quem não se humilha não vai poder sofrer uma transformação. A graça, a salvação é graça. Eu e o irmão não vamos fazer nada para herdar a salvação. Mas a transformação, a mudança de vida, ela vai depender do seu desejo, do meu desejo, de conhecer a palavra, de andar pela palavra, ou não andar por ela. Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 3, eu li o 2 e o 3, mas eu quero ler algum versículo mais aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. A palavra de Deus diz aqui, no capítulo 3 e no versículo 6, vai dizer assim, e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, eles iam preparar o caminho, eles precisariam receber o batismo, mas no batismo eles tinham que confessar pecado. Quando eu e os irmãos que já desceram as águas confessaram que não fazem parte do sistema do mundo, que não faz parte do que o mundo pensa, e agora somos novas criaturas. Para receber o reino, era declarar o batismo, confessando o pecado. Quanta gente desce as águas, não sabe nem qual o significado do batismo. E nós precisamos ter consciência que é uma declaração publicamente
que o velho homem foi sepultado com Jesus nas águas e ressuscitou em novidade de vida. E para ser uma nova criatura, para ser uma mudança de vida. Mas se nós não temos essa consciência, nem o batismo valeu. Quantos cristãos, se diz cristão, e nem sequer há uma transformação, uma mudança de mentalidade. Mas ele continua dizendo aqui que é importante nós entender. O versículo seguinte vai dizer assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir fruto digno de arrependimento é uma mudança de mentalidade. Isso é o fruto. Você não pensa mais que nem antes, você não vive mais que nem antes. Você hoje não tem aqueles pensamentos como uma pessoa ímpia. Agora você não luta mais com a carne e nem com o sangue. Agora você sabe que o diabo que luta por redor dos seres humanos, induz os seres humanos a cometer pecado e até mesmo lhe atacar. Mas você não ataca essa pessoa, né? Você produz um bom fruto, você tem arrependimento, você tem uma boa visão. Agora você chora pelos perdidos. Deus deseja que cada um de nós tenhamos esse entendimento. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Versículo 9 vai dizer assim, ó, não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Irmãos, olha o que o nosso Deus está dizendo. Não era apenas para ele dizer, eu tenho Abraão como pai, eu creio em Deus. Não, ele estava dizendo claramente que não bastaria, tinha que produzir fruto. Irmão e irmã, por irmão dizer que é de Jesus, por irmão estar numa igreja, por irmão dizer que foi batizado, não quer dizer que é salvo. Salvação, ela vem pela graça, mas a salvação ela é notória a cada ser humano que já vive a salvação. Então isso é muito importante, nós entender o que o nosso Jesus está dizendo, o que essa palavra de Deus, ela nos diz, para que nós possamos caminhar com Jesus, caminhar com Deus. Então a minha pergunta é ao irmão, à irmã, será que somos nascidos de novo? Nosso Jesus, quando o rei Nicodemos foi ter com ele, e a preocupação do rei Nicodemos é que não podia ver sinais, como Jesus fazia. E ele vai até Jesus, e Jesus fala para o rei Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus, não pode ver os sinais, não pode ser salvo. Mas que Deus abençoe o irmão e a irmã com essa palavra, que nós podemos caminhar pela salvação e colocando diariamente a nossa vida na presença de Deus, pedindo revelação e sabedoria de Deus para ser crente e para que não envergonhamos o nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Cristo esteja em sua vida e as bênçãos do céu permaneça na sua casa, na sua vida. É um desejo do meu coração que quem está ouvindo esse vídeo, essa palavra, receba de Cristo uma unção do céu. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém?